A questão 50 diz assim, olha, Sempre eu vou deixar aqui a questão, caso você queira fazê-la antes do meu comentário, tanto o texto quanto as alternativas. diante da unidade e da militância dos negros, o governo nacionalista decidiu aplicar medidas reacionárias e repressivas, interdição do direito à reunião, vigilância e perseguições policiais, dissolução dos partidos políticos, tortura, prisão domiciliar e encarceramento a militantes. É um texto, então, de história geral sobre a história da África. A atuação do Estado sul-africano na década de 1950, como descrita, indica que seus dirigentes buscavam. Então, com essas medidas que nós acabamos de ler, então esses dirigentes buscavam? Fala bloquear as manifestações violentas dos Boers. B. Atender às disposições jurídicas internacionais. C. Suprimir as organizações dissidentes atuantes. D. Fomentar as atividades étnicas da oposição. E. Aliciar as lideranças tribais nativas. Pessoal, antes de responder essa questão, o tema da África, vocês sabem, por volta ali de 2010, mais ou menos, foi obrigatória a introdução dos estudos africanos na história dos currículos de história do ensino médio. Então, você tem que ficar atento à história da África e alguns pontos, em especial à África do Sul, as colônias portuguesas e assim por diante, certo? Num próximo momento vamos falar disso com mais detalhes. Por enquanto, então, para não fugir, vamos à questão. Diz respeito à África do Sul. Então, você deve se lembrar que durante muito tempo na África do Sul vigorou o sistema do apartheid, certo? A segregação racial. Então, havia bairros, só para a gente ter uma ideia, né? Vamos chamar assim, que nós estamos mais familiarizados. Os negros eram então confinados em determinados bairros, cercados, não podiam sair. Então, se estivesse num bairro X, não podia ir para um bairro Z, por exemplo. Isso era feito para evitar que eles se unissem. Então, separados, não é isso? Eles dificultaria a sua unificação. Então, foi o chamado sistema apartheid, que só acabou nos anos 90, já no finalzinho do século 20. E essa questão abordou o auge do apartheid, certo? 1950, e todo o texto descreveu justamente isso. Bom, a atuação do Estado sul-africano, então, estava indicando que esses dirigentes da África do Sul queriam o quê? Olha, gente, aí eles fazem um pouco uma confusão, se o aluno leu assim muito superficialmente, ele fala bloquear as manifestações violentas dos Boers. Então está fora de contexto. Os Boers foram os colonizadores, os primeiros colonizadores da África do Sul. Então não é o caso. A B, atender às disposições jurídicas internacionais. Não, as disposições jurídicas internacionais, mesmo que em 1950, já se manifestavam contrários ao racismo. Não de forma tão contundente como nas últimas décadas, felizmente, né? Mas já na década de 50 já não se aceitava esse tipo de comportamento. Então, não dá para aceitar B, certo? Não está atendendo disposições internacionais. C. Suprimir organizações dissidentes atuantes. Essa parece coerente. Tá? Então, veja, o objetivo do governo é suprimir essas organizações dissidentes atuantes. O que são os dissidentes? Aqueles que não concordam, que não aceitam essas determinações que vinham, certo? No sentido de cerceamento da liberdade, com esse cunho racial. Vamos ver a C. Fomentar as divisões étnicas da oposição, quer dizer, vai fomentar as divisões étnicas
não é o caso, né? O texto não faz nenhuma referência a isso também, né? E aliciar as lideranças tribais também não é aliciar, é uma, como diz o texto, a repressão pura, prisão, certo? Cerceamento, extinção dos partidos e assim por diante. Então, suprimir as organizações dissidentes atuantes. Nesse caso, o grande líder foi Nelson Mandela, já apareceu em outros anos no Enem, fique atento. E o Nelson Mandela ficou 27 anos preso durante esse regime, certo? Esse hediondo regime aí da África do Sul, de cunho nacionalista e quase fascista, certo? E eles então, e acabou, felizmente, aí nos anos 90, e na sequência o Mandela, inclusive, foi eleito presidente da África do Sul. Então, vamos para outra questão.